Paz Igreja, sou André, quero relatar meu testemunho. Moro no país do Brasil, no estado de Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Estou com um pequeno ministério que fica em minha casa. Tenho aprendido a me preparar para a guerra. O mundo não para, sua sintonia é muito forte. Todos têm suas obrigações, não param. As suas disposições para o material são frenéticas, mas não sabem a guerra que estamos travando. Mas antes de falar deste testemunho, faço uma oração. Senhor Jesus, muitas pessoas que dormem agora no sono profundo do engano, acorde eles agora. Quebra os cordéis da morte de Satanás. Você que está me ouvindo e quer aceitar a Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Faça uma nova aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz do Calvário quando reconciliou a humanidade com Deus através da sua morte. Jesus, creio que tu desceu do céu para morrer uma morte terrível de cruz. Amém. Meus irmãos, ainda quando mais jovem, recebi uma profecia de uma mulher de Deus. A profecia dizia que Deus estava me dando o dom de discernimento de espíritos, o dom de línguas estranhas, o dom da visão. E aquela mulher disse: Satanás vai entrar no teu quarto, se prepara. Com meses para frente, eu tinha orado e estava em jejum. Quando foi de madrugada eu estava de olho fechado. Senti uma paralisia no corpo e um sono profundo. Lutei contra aquilo. Quando abri os olhos só vi o meu quarto. Estava na luz apagada. Eu estava deitado. Eu estava olhando para as paredes. De repente meus olhos espirituais se abriram. Vi um demônio terrível. Ele atravessou a porta do meu quarto com ela estando fechada. Ele passou devagar perto dos meus pés. Vi sua forma como de um homem forte. Ele era alto, tinha uma capa preta e na cabeça um capuz. Seus pés não tocavam o chão. Da sua boca saía um barulho horrível de um monstro. Aquele demônio era o Exu Capa Preta. Ele entrou no quartinho e sumiu. Ouvi sua voz, porque meus ouvidos espirituais foram abertos naquela hora. Esse demônio estava me espionando invisível, mas Deus me mostrou ele. Passado um tempo, outra irmã da igreja teve uma visão comigo. Ela disse que me viu vestido de armaduras espirituais. Depois minha avó também me viu vestido assim. Sou um soldado do céu. Não posso vacilar. Os demônios querem me matar. Eu sou um incômodo para eles. Depois a irmã da igreja teve outra visão comigo. Viu eu em pé, e uma sombra negra ficava em pé na minha frente. E via quando eu pegava na beca daquele demônio. E depois viu sombras tentando chegar perto de mim. Mas viu os anjos de Deus comigo que não os deixavam chegarem perto. Era mais uma confirmação da batalha em que estou. Tive uma batalha com Satanás. Vi uma mulher que ele acorrentava nas drogas. Em espírito, pus minha mão na cabeça dela. Satanás veio irado contra mim. Ele era alto, forte, todo vermelho da cor de sangue. Tinha 2 chifres, um rabo, dentes afiados, tinha garras. Ele pegou o marido dessa mulher em que pus a mão na cabeça dela. Ele o prendeu dizendo: Ele é meu, ele é meu. Entrei em guerra com Satanás, o próprio. Ele correu, saiu voando. A longa distância, ele atirou bolas negras em minha direção. Eram muitas. Eu me desviei delas e não me acertaram. Estendi minha mão em direção a Satanás que voava no ar longe de mim. Da minha mão saíram bolas de fogo. Elas foram numa velocidade rápida e acertaram ele nas costas. Ele gritou, voou e sumiu. Venci aquela batalha. Satanás não conseguiu levar aquelas almas. Uma noite antes de dormir, minha avó estava agoniada, doente do nada. Eu disse: são os demônios. Tive uma visão. Eu estando com meu corpo no quarto fechado, fui em espírito até a sala. Olhei pelo basculante e minha visão foi além. Vi uma menina vestida com uma roupa branca. Seus cabelos eram grandes. Essa menina era horrível. Era a mesma daquele filme de terror Annabelle. Muitos assistem esse filme e acham que ela não existe. Ela existe, e está entrando em muitos lares através dos filmes. Meus irmãos, cuidado. Esse demônio é terrível. Eu vi. Um dia fui na casa de um casal. Um demônio terrível se manifestou na mulher. Pedi ao arcanjo Miguel sua espada flamejante. Ele colocou ela nas minhas mãos. Eu peguei aquela espada, coloquei no queixo do demônio. Depois eu meti a espada no pescoço do demônio sem atingir a mulher. O demônio se debateu e eu o expulsei. Foi uma guerra, mas a vitória é de Jesus e dos seus servos. Meus irmãos, somos peregrinos aqui nessa terra. A guerra está travada. Não podemos recuar. Tempos depois, tive uma visão. Vi um carro do exército chegando com homens armados e eu era convocado. Eu peguei a farda que era verde. Mais uma confirmação de que sou um soldado de Deus.
Minha avó teve um sonho comigo. Ela disse que me viu com uma espada guerreando. Eu também tive outra batalha espiritual. Mas antes disso, vou fazer mais uma oração. Tenho acostumado a orar. É uma rotina minha. Não vivo sem orar. Quando não oro sinto fraqueza. Sinto-me fraco. Fico desanimado. Mas na oração renovo as forças. E estou pronto para a guerra. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Senhor Jesus, aqui estão os ouvintes. Senhor, peço que liberte os presos das cadeias de Satanás. Faz novos guerreiros renascerem das cinzas da oração. Deus, livra eles do filho da perdição. Pai, assim oro. Amém. Um dia fui levado em espírito ao inferno. Os anjos de Deus me levaram. Me colocaram lá para treinamento. Os anjos ficaram de longe. Naquele momento, vi vários tipos de demônios virem ao meu encontro. Todos estavam armados. Vi um demônio que era como aquele Homem-Pedra do Quarteto Fantástico de mais um filme da mídia satânica. Vi demônios de várias formas virem para o combate. Eu tinha uma espada na mão. Lutei muito. Só eu contra aquela multidão de demônios de todos os lados. Era como um formigueiro de demônios de várias espécies. Eu lutei e feri muitos de espada. Apanhei também os das costas. Quando eu atacava outros eles me acertavam. Eles tinham diversos tipos de armas. Depois que acordei no corpo, senti as dores daquela guerra. Eu estava todo dolorido. Meus irmãos, a guerra contra o mal está travada. Precisamos ser fortes. Quando eu era novo convertido, eu estava dando os primeiros passos na presença de Deus. Minha avó era da feitiçaria. Eu sempre pregava para ela, mas ela nunca me dava ouvidos. Convidava ela para a igreja. Ela dizia que iria. Quando chegava no dia ela não ia. Os demônios não deixavam. Uma vez, ela foi para o salão de candomblé. Eu era pequeno, nunca tinha visto aquilo. As pessoas botavam as mãos para trás e bebiam e fumavam. Eu via que suas vozes mudavam. Aquelas pessoas estavam manifestadas e eu não sabia. Passado um tempo, fui chamar a minha avó. Ela estava na casa de uma mulher. Quando cheguei lá, não era a minha avó quem estava lá, mas sim o demônio. Minha avó tinha incorporado um demônio para falar com aquela mulher. Vi sua voz horrível falando. Um dia a minha avó me pediu oração. Ela disse que sentia um bicho andar nas costas dela. Eu orei e ela foi livre. Mas não orei para o mal manifestar. Mas eu sempre sabia que na vida dela haviam demônios. Um dia eu preguei muito para ela sobre idolatria, pois ela tinha muitas estatuetas de deuses, mas ela não queria me dar ouvidos. Um dia ela saiu de casa. No meu coração eu havia determinado: não fico mais nessa casa com essas estátuas dentro. Ou elas ou eu. Quando minha avó saiu, eu peguei uma estátua, pensei em quebrar, mas Satanás me pôs dúvida na mente me fazendo ter medo da minha avó. Eu disse: melhor obedecer a Deus do que ao homem. Só Deus é o único Deus. Só Ele merece ser adorado. Joguei a estátua no chão e pisei de pé. Quebrei ela. Isso era Deus me usando para libertar a minha avó. A gente se mudou de casa. Fomos morar em outra casa. Uma noite eu fui para a igreja. Quando terminei o culto, o pastor me convidou para me pagar uma pizza com mais outros irmãos. Eu fui. Minha avó foi lá manifestada me fazendo vergonha, dizendo palavrão comigo na frente do povo. Fui para casa. Quando eu estava chegando em casa, pessoas vieram ao meu encontro dizendo que já iria me chamar, porque minha avó estava manifestada. Era a minha primeira vez que enfrentei um demônio cara a cara. Quando entrei na casa vi o chão. Só tinha vidro. O demônio no corpo dela tinha quebrado todos os pratos. Ele estava no corpo da minha avó andando no meio da casa. Eu disse para ele: se a senhora não parar com isso, vou embora. Ele disse: ela não está aqui. Eu entendi que não era ela, mas sim o demônio. Ele disse: eu não tenho medo de você. Eu disse: e quem disse que eu tenho medo de você? Ele começou a cantar uma música batendo o pé no chão. Ele disse: quando você foi morar com ela, você já sabia que ela tinha nós. Ele disse mais: você quer medir espada comigo, é? Eu fiquei calado. Fiquei o encarando de longe a alguns metros. Eu senti muito forte a presença de Deus. O demônio a longa distância disse: você está me queimando. Eu disse: se Deus for na minha vida, você vai cair de joelhos. Quando fui ao encontro dele, ele já foi caindo. Eu expulsei, mas ele tentou matar ela de convulsão, mas ela foi livre. Outro dia, eu fui expulsar os demônios que estavam na minha prima. Eu era novo convertido. Quando eu os expulsei, os demônios saíram, mas eu não estava revestido. Eles feriram o meu pulmão. Eu passei a noite toda sentindo fortes dores. Meus irmãos, busquem o revestimento das armaduras de Deus na luta contra o mal. É eficaz ter elas na sua vida, pois se estiveres revestidos delas,
Os demônios não poderão vos atingir. Nessa batalha, os soldados que estão sem armadura, se levarem flechadas no coração morrerão, pois não têm a couraça da justiça. Busquem a Deus, se fortaleçam no seu poder. Eu, sendo novo convertido, fui preparado por Jesus. Ele é o meu general. O meu quarto era o quartel. Me apliquei na Bíblia. Eu lia tanto a Bíblia que quando levantava estava leve, caindo de tão maneiro. Tinha vez que eu lia 10 capítulos de manhã, 10 capítulos à tarde, 10 capítulos à noite. Às vezes passava da conta e lia 20 até mais. Eu acostumei meu corpo a ler tanto a Bíblia. Quando eu começava a ler ela, senti um fogo começar a arder em mim, e uma paz na minha alma. Me sentia fortalecido na palavra. Orava bastante no dia. Queria crescer com Deus. Jejuava também. Tinha pessoa que não aguentava me olhar. Falava comigo olhando para o chão. Os demônios não conseguiam olhar no meu rosto, por causa da luz do Espírito Santo no meu rosto. Satanás, para tentar me tirar do quarto de buscar a Deus, começou a me difamar. Usava pessoas na rua e até a minha família, dizendo que eu era homossexual porque não me via como menina, mas só no quarto buscando a Deus. Quando alguém vinha me dizer o que as pessoas diziam de mim, eu dizia: deixa para lá. Entrega a Deus. Eu mesmo sendo novo convertido, já entendi as estratégias de Satanás, e cada vez mais me fortalecia no Senhor e na força do seu poder. Um dia, antes de a minha voz se converter a Jesus, olhei no escuro, e vi o rosto de um demônio nela. Não era o rosto dela, mas sim de um demônio. Deus abriu minha visão e eu vi. Meus irmãos, minha vida é um conflito. Batalhas me rodeiam. Estou sempre guerreando. Quando ando pela rua, os demônios me flecham, mas eu não tenho medo. Jesus está comigo. Não temo as legiões do inferno nem a nada nesse mundo. Só temo a Deus que pode tirar e dar a vida. Meus irmãos, aprendi a viver de oração. Desde novo convertido, da minha igreja eu era o que mais buscava a Deus, tanto lendo a Bíblia como orando. Não falo isso por soberba, mas falo por verdade. Um dia, eu ia caminhando pela rua. De repente vi um homem na minha direção. Ele estava fumando cigarro. Ele vinha andando rápido em minha direção, como se fosse o demônio andando rápido dentro dele. Quando ele passou por mim, por um pouco de tempo ele se manifestou. Ele tinha passado por mim, mas quando manifestou, queria vir para cima de mim. Mas Deus mandou um anjo auxiliar comigo. Este anjo tem um raio na mão. Quando o demônio veio manifestado naquele homem para cima de mim, esse anjo queimou a cara do demônio e o homem voltou a si, e ficou de longe me olhando. Eu continuei seguindo meu caminho. Meus irmãos, Satanás não está contente comigo. Ele deseja me destruir com todas as suas forças. Sou uma ameaça ao reino dele. Irmãos, preparem-se para a guerra. Já entendi. Quem for de Deus e desistir será escravo dos demônios. Eles farão o que eles quiserem com você. Muitos ficarão depressivos porque pararam de lutar. Numa batalha, existem dos reinos opostos batalhando, céu e inferno. O que vence manda no que perdeu. É assim que funciona. Irmãos, não desistam. Não se entreguem ao mundo, pois o mundo é mentiroso, é enganoso. Está te enganando tudo a mando de Satanás para te levar ao inferno. Não se iluda. No inferno não há galardão, só fogo, dor, sofrimento, tortura. Irmãos, vou fazer mais uma oração. Acostumei a orar. Senhor Jesus, desperta os pequeninos, livra eles do engano de Satanás, transforma os seus entendimentos, faz raiar a luz onde as trevas habitam na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Senhor, liberta os cativos, mostra a tua glória, dá força ao fraco, seja um alento no coração dos oprimidos, levanta o que está caído. Amém. Irmãos, um dia eu estava caminhando a um lugar, andei uma longa distância, depois na volta, eu vi um homem baixo, ele estava espantado comigo. A longa distância, ele andava rápido na minha frente se distanciando de mim, e não parava de olhar para mim que vinha atrás dele. A minha presença o incomodava de longe. Era uma legião que estava na vida dele. A legião, quando viu a luz em mim vindo atrás dele, ele andava rápido e espantado olhando para trás. Irmãos, a luz não combina com as trevas. Está escrito: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Em outra passagem diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6:14-15. Continuarei sobre confrontos espirituais em outro vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.